Bom, galera do Mengão, uma boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez no canal Flamengo de Verdade. Quando eu criei esse canal, pessoal, foi com o intuito de fugir à mesmice, ao estereótipo da imprensa, né? De falar sempre o mesmo, sabe? De andar no mesmo caminho, os mesmos elogios, às vezes alguma discordância entre eles, mas sempre falando a mesma coisinha. Tem que dar tempo ao nome. Tem que dar tempo ao jogador tal, fulano de tal. Gente, olha só. Existem situações na vida em que a gente tem que mudar. Bom, eu não fiz o vídeo pós-jogo do Flamengo, né? Contra o Atlético Paranaense. E eu vou fazer uma pequena mudança aqui no canal. Eu não vou mais dar nota aos jogadores, que fica parecendo que eu estou protegendo uns e outros. Eu vou falar da atuação em si, e aí vocês veem a nota que cada jogador merece. Bom, de grosso modo, vou mais criticar aqueles que a gente tem que falar, né? E o time esteve mal em alguns setores. O Everton Ribeiro, que é um jogador do qual a gente espera muito, teve bem no primeiro tempo, ali mais ou menos. Bem que eu falo naquela média que a gente sempre vê do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador que ele não joga mal, ele joga abaixo do que ele pode render. Mas no segundo tempo muito mal, não sei se por cansaço ou se poupando para a seleção, né? Porque é uma oportunidade que ele tem até de uma venda futura. Essa é a realidade. Não vamos aqui ficar tapando só com a peneira, porque o Everton Ribeiro ele veio ele não jogou na Europa. Temos que lembrar que o Everton Ribeiro ele jogou no futebol árabe. Então, às vezes, mesmo num clube de segunda linha no futebol europeu, ele pode fazer um contrato que represente uma independência financeira mesmo que tardia, porque ele já é um jogador veterano, já é um jogador de quase 30 anos ou um pouquinho além disso. Então, nós temos que pensar nisso também. Mas vamos lá, o Vitinho, por exemplo. O Vitinho é um jogador que ele tem uma qualidade técnica boa, como eu já disse aqui. O que falta de verdade ao Vitinho é encarnar o espírito rubro-negro, tá? Mudar a personalidade dele. Se ele tem bons testes, bons leituras físicas no Flamengo, se for uma questão de personalidade em campo, ele tem que mudar isso. Ele tem que se doar mais pelo time, ser um jogador mais aguerrido, chamar mais a responsabilidade do jogo para ele. Não sei se conversando com um psicólogo, com a família, mas ele não pode ser esse jogador omisso que ele é. A gente vê nele um jogador com potencial técnico. Ele faz boas jogadas, tem bom drible, sabe? Mas a gente enxerga no Vitinho um jogador que se omite. Diferentemente, por exemplo, do Arrascaeta, que nós vemos que é um jogador que ele não tem essa personalidade vibrante, mas a alta técnica do Arrascaeta compensa tudo isso. Ele é um jogador que ele pode ficar sumido 80 minutos de jogo, como aconteceu na final do River Plate, por exemplo. Mas numa bola ele decide o jogo, pela alta técnica que ele tem. Isso é diferente do Vitinho. Então é isso que acaba acontecendo, entendeu? É esse ponto que eu estou falando para vocês. Então o Isla, mais uma vez, né, no primeiro tempo muito bem, mas deu para ver que não só o Isla, mas o time em geral teve uma queda física muito grande. E isso é culpa do treinador, sim. Por quê? Porque ele tinha o Lázaro. Eu não sei por que o Lázaro é tão bem quisto nas categorias de base do Flamengo. É um jogador de seleção brasileira, na categoria dele, e tem tão poucas oportunidades no time. Já que ele está rodando o time com o sub-20, eu não sei por que ele não enxerga no Lázaro o potencial que todos enxergam, até quem acompanha a base do Flamengo. Ele preferiu colocar um volante, que eu pensei até que era meio, eu não conhecia. Realmente eu não conhecia o Daniel Cabral, mas ele preferiu botar mais um volante, ficou com 4 volantes de meia, chamando o Atlético Paranaense para cima do Flamengo. Sinceramente, nós não perdemos aquele jogo por 2 ou mais gols de diferença pelo nosso goleiro e também algumas bolas que bateram na defesa quando o Hugo já estava batido, entendeu? Porque Deus não quis, porque infelizmente, falando a verdade, os caras nos massacraram no segundo tempo, botaram a gente contra as cordas e graças ao nosso bom goleiro e à sorte, nós não saímos com um resultado de 3 ou 4-1 para os caras. Mas no primeiro tempo o Flamengo também perdeu gols. Perdeu.
Mas, infelizmente, nós fomos massacrados, tá? Então, ele precisa rever seus conceitos de jogo. Pô, ele tem um meia ofensivo no banco, chamado Lázaro, com potencial. Ele botar um volante chamando os caras pro jogo, e no final do jogo foi mais ridículo ainda, que mostra a postura defensivista dele. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele me tira um atacante e me põe um zagueiro, chamando mais ainda os caras para cima da gente. Pô, com um ataque que tinha como destaque o Walter. E um conselho para o nosso zagueiro Léo Pereira. Aprenda com o Rodrigo Caio, quando você jogar com ele. Quando você é um zagueiro leve, de porte físico frágil, que você não pode ganhar na escola do centroavante, busque se antecipar, já que você é leve, você tem que ser mais rápido. Joga antecipando. Joga antecipando que você, com certeza, você vai ganhar várias bolas. Porque se você for combate corpo a corpo, você vai perder. Como aconteceu com o Walter, gente. O Walter é gordo e ganhou todas as bolas da zaga do Flamengo. Todas. Todas. Então nós temos que ficar de olho nisso. Nós não podemos perder, nós não podemos deixar um atacante pesado, gordo, fora de forma, ganhar e concluir a gol como o Walter concluiu. Imagina se a gente pega um centroavante rápido e em plena forma. Então temos que ficar atento para isso, o Domi tem que ficar atento para isso e não podemos deixar essas coisas acontecerem. E agora, como eu tenho pouco tempo, eu vou, gente, falar mais uma coisa aqui que nós precisamos, de uma vez por todas, ficar atentos. O Hugo Neneca é um goleiro espetacular, tá? É um goleiro maravilhoso. Porém, por visão minha, o titular do gol é o Diego Alves. E eu vou explicar o porquê. O Flamengo está disputando três competições importantíssimas. E nós sabemos como é o futebol. Hoje o Hugo Neneca está pegando até pensamento. Só que futebol é uma coisa muito injusta. Nem todos raciocinam como eu vou raciocinar com vocês agora, e muitos flamenguistas vão raciocinar como eu. O que acontece? Vamos supor, não agora, pode ser até agora contra o Atlético Paranaense, que o Neneca falhe num jogo decisivo. E nesse jogo decisivo, e eu já vi isso acontecer no Flamengo, muitos goleiros ótimos foram embora do Flamengo por causa disso. Ele falhe num gol decisivo e isso elimine o Flamengo. Vocês podem ter certeza, vão execrá-lo. Vão esquecer de tudo que ele fez, e vão execrá-lo. Sabe por quê? Porque esse é o papel da imprensa. A imprensa, ela te levanta, ela te coloca lá em cima, mas ela também te achincalha quando ela tem que achincalhar. Vamos citar um exemplo? O Diego Alves é um exemplo. Ano retrasado, quando o Dorival Júnior era treinador do Flamengo, o Diego Alves estava fazendo milagres no gol do Flamengo. Milagres. Aí saiu do time por contusão, não por falha ou por deficiência técnica. E quando ele voltou, nada mais justo que ele queira a posição dele titular, até porque o César se mostrou um goleiro inferior a ele. E ele não está no contrato, mas ele observou, como todos nós, que ele é muito superior ao César. Como é superior ao Neneca, pela experiência. Gente, não vamos esquecer o que esse rapaz fez em 2019 por nós. Até gol cara a cara ele cansou de tirar. Entendeu? Então não vamos deixar o momento do Neneca queimar um baita de um goleiro que nós temos, experiente, um goleiro bom. Então, voltando ao que eu estava falando. A imprensa pegou o Diego Alves e fez de Judas. Ele quase foi embora do Flamengo. Quase foi embora do Flamengo. E talvez se fosse isso em 2019 a gente não teria ganho os títulos que nós ganhamos, porque talvez não teríamos um goleiro confiável ou não conseguiríamos contratar um goleiro do nível dele. E vamos supor que o Neneca falhe. Isso vai dar repercussão, sabe por quê? Muitos torcedores vão para a rede social para execrar o Neneca. E o que a imprensa elogia hoje vai massacrar lá atrás. Sabe por causa de quê? Porque eu lendo aqui na internet, eu vi uma matéria que a internet já colocou, alguém da internet, a imprensa em si, ou parte dela,
Hugo compra carro no valor de 400 mil reais. Não checaram a fonte, não procuraram saber de nada, já colocaram lá. Aí muitos torcedores, já tá mascarado, já tá assim, já tá assado. Poxa, o próprio Hugo teve que vir para a internet, para as páginas sociais dele, falar que ele não comprou. Pela boa fase dele. E aí entra a questão do empresário, graças ao seu Pelé, né? Fez um bem danado, fazendo a farra dos empresários e a falência dos clubes, né? Isso que ninguém fala, né? Só celebra 80 anos do Pelé, mas ninguém fala que ele fez a farra dos empresários, estão cada vez mais ricos e os clubes falidos, né? Mas o jogador joga no clube, ele não joga com a camisa do empresário. Mas, então, os empresários deram o carro a ele. Ele foi sincero e falou, pô, não tinha como recusar. Ele falou, toma, é teu. Eu também não recusaria um carro daquele. Então, se o Neneca falha num lance capital, o torcedor menos entendido, o torcedor menos racional, ele vai falar, aí, tá vendo? Já comprou carro novo, no mínimo não ajuda a mãe, já botou máscara, então o Neneca, que hoje é herói, vai virar vilão. Então, gente, muito cuidado com essas coisas. O Flamengo tá gigante, o Flamengo tá maravilhoso, apesar do treinador lambão que nós temos, apesar dele fazer lambança jogo após jogo, porque, gente, eu vou ser muito sincero, nós só estamos onde estamos pelos jogadores que nós temos. Não sejamos iludidos. Ninguém tem dois centroavantes igual o Gabigol e Pedro. Ninguém tem dois goleiros igual agora o Hugo e Neneca. Se bobear, o César também seria titular em muitos times do futebol brasileiro. O Isla, o Mateuzinho, que vem dando conta do recado, fora esse João Carlos, que se entrar na lateral, dá conta do recado também. O Flamengo tem um baita de um elenco que dá descobrir os garotos. Então não vamos embarcar nessas falácias, nessas coisas que eles ficam discutindo. Olha a discussão dos caras. Qual time foi melhor? O Palmeiras de não sei o quê ou o Flamengo 2019? Gente, isso é besteira. Que esses caras têm que falar isso, discutir no dia a dia. Por que o seu Vanderlei não rende em lugar nenhum? Por que ele ainda tem gente que protege ele? Por que os treinadores brasileiros são super protegidos? Porque se os treinadores brasileiros fossem bons, o Tite já tinha caído. Porque o nosso time é uma draga, ganhou de 4-2 do Peru. De 4-2 do Peru. Porque meteram a mão na seleção peruana. É isso que a gente tem que ver. E nem todo treinador estrangeiro é bom. Porque o nosso é uma porcaria. E se nós não abrirmos o olho, esse cara vai afundar o que Jorge Jesus deixou de bom para o Flamengo. Então, pessoal, mantenhamos-nos vigilantes. Olho no dome. Mas essa camisa aqui, joga sozinha. Saudações rubro-negras, uma boa tarde a todos. E antes que eu esqueça, dê um like, inscreva-se no canal, por favor.